Amados, tudo o que tenho escrito aqui nos textos ao longo destes 10 anos tem por objetivo informar e esclarecer assuntos que ainda encontram resistências nas mentes humanas, pois se confrontam com crenças limitantes. Na terceira dimensão, uma característica da consciência limitada é justamente esquecer as vidas passadas. Se assim não fosse, nada justificaria uma alma encarnar neste planeta de expiações e provas, onde o aprendizado acontece através da vivência e das experiências na dualidade, nas polaridades. Somente agora, ao aproximar-se o fim deste longo ciclo de aprendizado, as consciências humanas começam a expandir-se e aos poucos vamos conhecendo nossa história de alma. Quando Kardec codificou o Espiritismo, ele trouxe luz para a escuridão que envolvia cada alma encarnada, mostrando que somos almas imortais e que apenas o corpo físico morre. O próprio Cristo Jesus disse: chegará o final de um tempo, e uma nova terra surgirá. Os mansos e puros de coração herdarão essa nova terra. Ele também disse: antes do final dos tempos virá o Consolador. O Consolador é o Espiritismo, pois nos consola ao mostrar que a vida continua além túmulo. Essa vida continuada divide-se em existências da alma em corpos físicos. Hoje temos informações dos amparadores angelicais que confirmam isso. Em média, cada ser humano atualmente encarnado possui entre 600 e 1.100 encarnações somente aqui na Terra. A alma deixa de reencarnar aqui quando atinge o grau de consciência que permite a frequência de uma dimensão superior. Isso lhe dá o direito de ascensionar. Agora, com a transição da Terra para um mundo de regeneração, há também a oportunidade de uma grande parcela de almas fazer sua ascensão. Durante a transição planetária, condições energéticas favoráveis ativam a expansão das consciências. Isso nos permite entender as informações que chegam para nos instruir sobre o que está acontecendo e o que está por vir. Mas isso não ocorre igualmente para todos, pois existem diferentes graus de consciência. Atualmente já é possível ver o grande número de pessoas cuja consciência se expandiu largamente, e este processo só tende a crescer. Muitos já entendem o processo da vida continuada e sabem que somos uma alma, não apenas um corpo físico. Compreendem que já tivemos muitas vidas aqui antes, mesmo em outros corpos. Hoje vou contar minha história. Talvez ela sirva para que alguns de vocês possam obter esclarecimento ou orientação nos dias atuais e futuros. Lembro que há 20 anos eu também era cético e não me interessava pelos assuntos que sempre trago aqui. Vamos ao meu depoimento pessoal de cura, que me foi autorizado por minha equipe espiritual relatar publicamente para vocês que me acompanham. Espero que isso traga ao menos um pouco de alento e confiança no que está por vir. Nasci nesta existência em 1953, neto de imigrante italiano, morador na Serra Gaúcha, filho de pequenos agricultores, de família numerosa e com poucas condições por habitar em lugar montanhoso. Sem tecnologia, além do trabalho braçal. Isolados de tudo, as condições eram muito limitadas. Entre os filhos homens, eu era o mais velho. Mesmo antes de ir à escola aos 8 anos, o trabalho na roça era diário, pois era a única forma de sobrevivência da família numerosa. Nosso pai estabelecia metas que, se cumpridas, nos dariam folga no domingo. Com esforço, a meta sempre era atingida, e aos domingos, os meninos podiam se reunir na pequena comunidade para jogar futebol. Porém, havia um problema. Invariavelmente, todos os domingos, eu sofria com uma dor de cabeça insuportável, o que me impedia de aproveitar a folga. Isso continuou até meus 23 anos, quando casei. A partir daí, as dores de cabeça não ocorriam apenas aos domingos, mas também em alguns dias da semana. A situação foi piorando até que, por volta dos meus 35 a 40 anos,
As dores eram quase diárias. O único alívio que eu tinha era no trabalho, pois trabalhando o sofrimento diminuía um pouco. Nada fazia essa dor passar. Nenhum exame médico mostrava qualquer problema. Realmente parecia algo sobrenatural. Por causa das fortes dores, não pude ter vida social. Dediquei-me ao trabalho 7 dias por semana, chegando ao ponto de ficar 21 anos sem tirar férias e sem faltar ao trabalho um dia sequer. Era o alívio que eu precisava. Isso ficou sem explicação até há poucos anos. Em 2008, aos 55 anos, fiz uma mudança radical em minha vida. Já escrevi aqui antes sobre a morte e renascimento que podemos experimentar mesmo sem trocar de corpo. Foi o que aconteceu comigo há 14 anos. Mergulhado na missão assumida em 2008, comecei a compreender a vida como uma só, mesmo dividida em centenas ou milhares de existências. As reencarnações da alma me fizeram compreender as leis de causa e efeito. Em 2016, recebi a primeira informação espiritual sobre minhas dores de cabeça. Era um domingo, como disse, todos os domingos eu tinha essas dores e repentinamente, como sempre, veio a enxaqueca. Foi tão forte que precisei me deitar. Apaguei, como se diz. Não sei por quanto tempo fiquei assim, sem lembrar de nada, mas foram algumas horas. Quando voltei do apagão, não sentia mais dor. Mas uma palavra martelava na minha mente. Ashtar Sheran. Comando Ashtar. Nunca havia visto tais palavras. Não podia imaginar o que significavam. Mas alguns dias depois, recebi uma mensagem de uma pessoa que também era terapeuta, dizendo que tinha uma mensagem de Ashtar Sheran para me passar. Não vou me estender ao procedimento para não me alongar demais. Em resumo, fiquei sabendo da minha ligação com os Pleiadianos e com o comando Ashtar. Também me foi revelado que há 2.700 anos frequentei a escola do conhecimento de Mestre Confúcio, Mestre Lanto e Mestre Kutume. Preparei-me naquela época para estar encarnado agora com a missão do esclarecimento, neste momento de finalização da transição planetária. Hoje sei que Mestre Lanto é um dos mentores da minha equipe atual. Também me foi dito que em alguma encarnação, após o aprendizado na escola do conhecimento, precisei exercitar tais conhecimentos. Mas me deixei levar pelo ego e pela vaidade, utilizando-os em benefício próprio. Isso causou dor e sofrimento para muitas pessoas. E o resgate escolhido para esta encarnação foram as fortes dores de cabeça que me acompanharam desde criança. A recomendação foi trabalhar o perdão, pois muitas almas ainda estavam sofrendo e querendo vingança. Um longo trabalho foi iniciado ali. As dores diminuíram, mas não cessaram. Passaram-se alguns anos. Em 2018, questionei minha equipe espiritual sobre o porquê disso. A resposta demorou alguns meses. Mas veio. Disseram-me exatamente com estas palavras: você é um curador. Ajuda as pessoas instruindo-as. Mas como poderia fazer melhor sem passar pelas próprias experiências de autocura? Isso é uma oportunidade que tem. Aproveite e cure-se a si mesmo. Foi, de fato, uma oportunidade para aprender a aliviar as dores sempre que surgia uma crise. Aliviar através de técnicas e não por meio de medicamentos, pois este era o aprendizado. Assim fui descobrindo técnicas de respiração, meditação, relaxamento, compreensão além do perdão e também chás de ervas que sempre eram intuídos, de acordo com o momento. Como sempre, as dores cessavam com as práticas, mas eventualmente retornavam. Mesmo sendo cada vez menor o número de crises, elas reapareciam constantemente. Eu precisava descobrir o que ainda faltava. Trabalhei muito a cura da ancestralidade também, mas ainda tinha que enfrentar a dor ao menos uma vez por semana. No segundo semestre de 2021, escrevi aqui um texto sobre sintomas e técnicas para aliviar seus efeitos. Não lembro a data exata, mas foi quase no final do ano.
Ali já citei as medbeds. Descrevi que elas estão disponíveis nas naves ao redor da Terra e que vocês podem pedir antes de dormir para serem levados durante o sono e se submeterem às curas necessárias. Muitos têm o mérito e ficam curados. Mesmo que nem todos consigam, ainda sabemos que tudo é uma questão de frequência. Quando se atinge tal frequência, a cura é certa. Naquele texto não citei minha experiência, pois ainda não era o momento. Na verdade, precisava ter certeza que tal informação era correta. Hoje me foi permitido relatar isso para todos vocês. Espero que alguns de vocês possam também se beneficiar desta técnica de autocura. Lembro que toda autocura é certa quando se atinge a frequência necessária. Era outubro de 2021. Estava fazendo meu trabalho cotidiano de ler e responder às centenas de mensagens diárias que recebo, quando repentinamente fui acometido por uma forte dor de cabeça velha conhecida. Parei tudo, pois não havia mais condições de fazer qualquer coisa. Comecei a meditar e perguntei à minha equipe espiritual o que isso ainda queria me ensinar. Ao contrário das vezes anteriores, a resposta nesse dia foi imediata. Disseram-me: "Você sabe o que são as medbeds? Sabe como funcionam? Já escreveu sobre isso e já disse aos seus leitores que podem ir durante o sono até elas para obter curas. Mas por que precisa ir durante o sono? Por que você não vai lá agora, conscientemente? Você pode fazer isso. Faça isso." Foi exatamente o que fiz. Entrei em meditação e proferi as seguintes palavras: "Eu sou Vital Froze, em nome da minha alma, em nome do meu eu superior, em nome da fonte e em nome de todos os seres de luz. Peço autorização para a equipe médica pleiadiana, a fim de ser recebido na nave de cura e ser submetido à cura desta dor de cabeça. Peço que me autorizem a ser submetido à medbed." Conscientemente desloquei-me em pensamento até uma nave e entrei nela. Fui até um compartimento onde havia uma medbed. Parece-se de fato com um equipamento de tomografia dos hospitais da Terra. Entrei nela e a vi se fechar. Como o material é transparente, pude observar 6 pleiadianos em volta dela, 3 em cada lado, operando a máquina de cura. Sentia em funcionamento. Fez uma varredura incrível em todos os meus corpos, inclusive os não físicos. Passaram-se alguns minutos, acredito que menos de 5. Saí dela e retornei da mesma forma que fui até lá, em pensamento. Respirei profundamente e voltei ao estado de consciência normal. Algo incrível havia acontecido. A dor de cabeça havia passado como mágica. Essa foi a prova de que a técnica funciona. Fiquei realmente encantado. Mas eu precisava ter certeza da cura. Era preciso ter confiança e paciência. Era preciso esperar, pois antes a dor também passava, porém depois voltava. E os dias foram passando. Hoje já são 5 meses sem dor de cabeça. E agora, me autorizaram a escrever sobre isso também. Lembro que escolhi uma nave pleiadiana. Mas há também as equipes arcturianas de cura. Elas também operam com as medbeds. As informações que recebemos indicam que em breve as medbeds estarão disponíveis aqui para todos, em todas as cidades e em número suficiente para não haver fila de espera. Porém, ainda não é o momento, uma vez que as grandes farmacêuticas detêm o domínio dos laboratórios e da indústria farmacêutica. Tudo mudará no devido tempo, esperamos que muito em breve. Mas enquanto elas não podem vir até você, você pode ir até elas. Seja dormindo ou acordado. Isso é possível, pois eu mesmo comprovei. Tente você também. Caso não consiga na primeira vez, persista. Quando atingir a frequência necessária, a cura é certa. Eu esperei mais de 60 anos para obter o resultado. Infelizmente, vejo pessoas desistindo em poucos dias ou poucos meses. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.